pedindo ao Senhor que fale conosco. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida essa noite, amém? Amém. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo que ainda há de fazer, Senhor. E nós queremos consagrar mais uma vez esse tempo ao Senhor. Fala o nosso coração. Nós destruímos com toda e qualquer ação maligna e pedimos, Espírito Santo, fale conosco, leva a nossa mente cativa a Ti, que a Tua palavra seja cortante como uma espada de dois gumes, ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e nos fazer viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te clamamos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 8, versículo 11, em nome de Jesus. Marcos, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E é isso, amém? Só até aí nesse versículo. Queridos, na semana passada nós começamos a falar sobre esse tema, que é respire fundo. Fala com seu vizinho, respire fundo, meu irmão. Quem estava aqui na semana passada, sacode a mão aí, amém. Respire fundo, eu ensinei até uma técnica de respiração, né? 4, 4, 6, você lembra não? Inspira por 4 segundos, prende por 4 segundos, depois expira pela boca por 6 segundos. E parece coisa simples, mas é muito importante, diante dos conflitos que vivemos, na vida em geral, nós temos o controle das nossas emoções. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito, amém ou não? Amém, gente? Está ligado aí? Tem um montão de gente lá atrás, vem para cá, vem, gente, por favor, em nome de Jesus, fica aí atrás não. Então olha só, eu falo assim com o seu vizinho, seu pastor é chato mesmo. Amém. Olha só, a Bíblia diz então que Jesus estava diante de uma situação. Os fariseus vieram com algumas intenções. Primeiro, para tentá-lo, tentando provocar uma disputa, diz a Bíblia. Ele verso 11 fala assim: saíram os fariseus e começaram a disputar com ele. Fala comigo assim, procurando briga. Procurando briga. Os fariseus estavam procurando briga. Eles queriam um motivo qualquer para poder matá-lo. Essa era a verdade. Quantas vezes Jesus teve que se esquivar da multidão, porque não era o tempo ainda dele morrer, mas os fariseus e todos os sumos sacerdotes da época queriam matá-lo de qualquer forma. E nessa aqui é mais uma tentativa de pegá-lo de alguma maneira. Diz a Bíblia que eles saem para disputar com ele, para tentar a Jesus. O texto diz isso. Tentando-lhe, falaram: dá-nos um sinal. Mas se o Senhor é Deus mesmo, prova que o Senhor é Deus, não é verdade? Aí a Bíblia fala, que é por isso que nós estamos nesse tema, respirando fundo, que ele suspirou profundamente em espírito. Só para que você entenda, eu vou fazer aqui uma recapitulação rápida, da importância de respirar profundo. Quando você está diante de situações estressantes, você respira profundamente, pelo menos umas 3, 4 vezes, automaticamente você começa a bloquear emoções e sentimentos que sairiam do controle. Na semana passada eu falei com muita ênfase aqui, não vou repetir por conta do tempo, mas você pode entrar no YouTube lá, Família Viva Roma, que tem a parte 1 da mensagem, você vai assistir, vai complementar hoje. Mas só para que você lembre, você também que estava aqui, respirar profundo reduz a tensão física, clareia a mente, controla as emoções e promove autocontrole.
Quantos já erraram por agir por impulso em algum momento na vida? Não precisa nem levantar a mão, né? Porque se você não levantar, você vai mentir. Todos nós já erramos. Nós agimos por impulso muitas vezes, agimos na carne, né? Algumas vezes a gente, por situações que a gente não para, não respira, a gente simplesmente age, quando a gente vê, já aconteceu. E quantas vezes na vida a gente faz isso? E aí, se a gente for ver e parar para pensar no seu dia a dia, eu queria que você pensasse assim por poucos minutos, alguns segundos. Como tem sido o seu dia a dia? Quais são as suas reações no seu dia a dia? Você, diante das ações que você enfrenta, das coisas que você enfrenta, dos problemas que você enfrenta, você para, pensa, respira e age como um filho de Deus, ou você simplesmente age na carne? Infelizmente, a maioria de nós agimos e andamos muito mais na carne do que no Espírito. E a Bíblia diz que se nós somos da luz, nós temos que andar na luz como Jesus está na luz. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus, que passaram da morte para a vida e andam segundo o Espírito. Então fala com o seu vizinho assim: irmão, há um desafio para você, que é andar e viver em Espírito. Então, se você e eu aprendêssemos a viver em Espírito, nós deixaríamos ou economizaríamos muitos e muitos problemas, porque a maioria dos problemas que enfrentamos é por conta das ações que temos, é por conta das coisas que vão fervendo dentro de nós, e a falta de controle emocional, a falta de controle, né? Perdemos a razão muitas vezes, falamos o que não devemos, agimos de forma errada, e até diante também das tentações. Quantas pessoas caem nas tentações do diabo porque não para analisar: peraí, será que eu estou indo no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não, simplesmente eles agem sempre impulsionados pela carne. E aí Jesus então, ele dá uma lição sobre como vencer a carne. Os fariseus vêm para tentá-lo, vêm para derrubá-lo, vêm para brigar com ele, para causar problema, e ele respira profundamente em espírito. Na semana passada eu falei muito sobre a alma, hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz, ao respirar em espírito, a intenção bíblica em falar que Jesus respira profundamente em espírito, quer dizer o seguinte: ele não busca respostas na sua mente ou na sua alma, ele para ouvir Deus, amém? Ele para ouvir não a sua vontade simplesmente, ele para ouvir o que Deus queria, como reagir diante dessa situação. Se todos nós parássemos para pensar em o que Deus quer que a gente faça diante das situações da vida, a nossa vida seria muito diferente. Só que a gente sai lutando, chutando, brigando para todo quanto é lado, antes de buscar em Deus uma resposta. A gente sai tomando decisões dias após dias, antes de buscar em Deus uma direção. E aí imagina só, você tem um Deus que sabe todas as coisas, que está no controle de tudo, que Ele tem todas as respostas para você, mas você cisma e faz as coisas da sua maneira. E o problema é que depois a gente para e chora: mas meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? É bem capaz de a gente escutar: ei, você deixou? Não, você escolheu. Eu tinha direção para você, eu queria falar o seu coração, a minha palavra eu já te dei, mas nem lê você lê. Você não busca direções para a sua vida baseada em mim, e agora quer reclamar o quê? Então há muita importância a gente parar um pouco para pensar como estamos vivendo a nossa vida. Será que estamos vivendo simplesmente pela carne e as coisas naturais dessa terra, e as nossas ações são mais animais do que espirituais? E Jesus nos convida então a parar para pensar um pouco como eu tenho agido. Será que eu tenho parado para buscar em Deus respostas? Será que eu tenho perguntado ao Senhor: Pai, eu devo ou não fazer isso? Pai, eu devo ou não tomar essa decisão? Pai, eu devo ou não fazer tal coisa? E como eu falei, muitas vezes o pecado tem vencido muitos servos de Deus, sabe por quê? Porque agem por impulso carnal. A tentação se apresenta e simplesmente cai. E como eu disse, depois chora.
E aí a vontade que a gente tem de falar assim: chora na cama que é lugar quente. Por quê? Porque teve oportunidade de pensar. A Bíblia diz que Deus escreveu na tábua do nosso coração as suas leis. Ele pôs o Espírito Santo dentro de nós. Só que a gente cisma de tomar decisões precipitadas, sem buscar a Deus, sem parar para analisar, sem respirar em espírito, não pensar no que a mente quer, nem no que a carne quer. Porque se a gente for pensar no que a carne quer, querido, a carne quer pecado. É isso que a carne quer. Sabe, a luta é constante. A luta é constante, não para. A carne quer pecado, a alma quer nos fazer pecar. E a Bíblia então fala que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele respira em espírito, porque é só o nosso espírito que tem ligação com o Espírito Santo. E se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, nós vamos viver de buraco em buraco, de queda em queda. Porque infelizmente a tendência do ser humano é o pecado. Infelizmente nós somos vendidos ao pecado. Graças a Deus Jesus veio e nos salvou, amém? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porém nós temos que entender que se a gente não parar para buscar em Deus, respirar em espírito, no sentido de buscar respostas do coração de Deus, da vontade de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso, eu faço ou não faço, e não questões humanas simplesmente, não o que os nossos olhos estão vendo simplesmente, a gente erraria muito menos. Quantas pessoas uma tentação se apresenta diante dele, em vez de ele repreender em nome de Jesus, ele pensar: não, se eu fizer isso, porque às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você já percebeu isso, mas para conquistar coisas não é tão rápido. Você acha que é? É fácil conquistar uma família? Não é. Não é fácil. Construir um lar não é fácil. Não é fácil conquistar um relacionamento sadio. Não é fácil conquistar um ensino sadio aos filhos. Não é fácil conquistar uma finança abençoada, um emprego estável. Nada nessa vida é fácil construir, né? Ainda tem essas coisas de internet, depois não digam que foi sorte, porque a gente sabe que não é fácil. Então fala assim comigo: construir as coisas leva tempo, esforço, suor, mas para perder é assim. Uma atitude errada se perde um casamento. Uma atitude errada se perde um emprego, se perde uma família. Ah, mas eu não pensei. Mas tem que pensar, tem que parar e analisar como eu tenho vivido, porque depois não adianta chorar. Tem coisas que a gente sai fazendo simplesmente por fazer, decisões que a gente toma na vida, e a gente vai vivendo carnalmente, e depois a gente quer reclamar dos frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você: escolher o que você semeia, você pode escolher, mas a colheita, meu querido, não tem como escolher. A colheita é o seguinte: você colhe o que você plantou. A Bíblia diz que se a gente semeia vento, a gente colhe o quê? Tempestade. Então você escolhe o que você semeia, mas depois não adianta chorar por conta do que a colheita chegou. Tem que pensar antes de semear. Se você semear na carne, a Bíblia diz, Paulo falando aos Gálatas, se eu não me engano, a Bíblia diz que você colhe corrupção, problema. Mas se você semeia no Espírito, você colhe vida eterna. Então há uma importância gigantesca em nós pararmos para buscar em Deus a sua direção do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque, como eu disse, você é templo do Espírito Santo, Deus habita em você. Mas se a gente viver pelas nossas vontades, o nosso querer, aquilo que a nossa alma pede, aquilo que a nossa carne pede, é queda atrás de queda. Não tem como.
para vencer só coladinho com Jesus. Ele disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E ele ainda reforça, ele fala assim: olha, e todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. Porque se você está ligado em Jesus, o que se espera é que você produza. Porque é impossível estar ligado ao dono do universo, ao Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e a vida continuar da mesma forma. Você está me entendendo? Eu acho que não. Dá uma sacudida no seu vizinho e fala assim: você está entendendo ele? Eu dei um exemplo aqui há um tempo atrás. Alguém chega e fala assim: olha, eu recebi uma unção de Deus para jogar futebol. Aí beleza, vamos lá então jogar futebol. E quando chega lá no campo, o cara não joga nada. Que unção é essa que você recebeu? Você não falou que recebeu uma unção para jogar futebol? Na verdade é uma imaginação. Então, na verdade, se eu estou ligado em Cristo, Ele é a videira verdadeira, eu sou o ramo, o que se espera é que eu dê frutos, porque eu estou ligado naquele que tem todo o poder, eu estou ligado naquele que pode mudar qualquer história, eu estou ligado naquele que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Então, como eu estou ligado em Jesus, mas os meus frutos são diferentes daquilo que Jesus é. Imagina só uma mangueira, só que quando você vai ver os ramos dela, os frutos que saem são azeitona. Não dá. Dá ou não dá? Não dá. É ilógico pensar que um ramo ligado a uma árvore gera um fruto diferente da sua origem. É ilógico. E se nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus, como devem ser os nossos frutos? Como deve ser a nossa vida? Se estamos ligados em Jesus, espera-se então que os nossos frutos, que os resultados da nossa vida, pelo menos se pareça com Jesus. Amém? Pode falar comigo assim: glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco além dessa questão, que é um perigo, querido. Às vezes a gente fala pouco sobre isso. Fala assim comigo: o que pode nos enfraquecer? Infelizmente, a gente está caindo muitas vezes, porque assim como o super-homem, ele é o cara. E vou comparar o cristão com o super-homem. O cristão agora, ele recebeu o poder do Espírito Santo, amém? Atos 1:8. Jesus veio morar nele através do seu Espírito. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas. Então você tem poder de Deus na sua vida. Misericórdia, você não acredita não? Nem um amém eu escutei. Acho que só o João falou, a pastora falou amém. Vou repetir: você tem o poder de Deus na sua vida. Amém. Eu acho que está muito devagar hoje, tá? Não faça assim comigo, em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, sai desse lugar. Aí fala assim, ó, olha para o seu vizinho e fala assim: sai desse corpo que não te pertence. Pelo menos para te animar, para isso eu rir. Então olha só, a gente sabe que não existe super-homem, mas comparando assim um pouquinho, eu até escrevi um livro sobre isso, né? Seria ruim eu pregar que existe, não existe super-homem, tá? Mas nós, cheios do Espírito Santo, temos todo o poder de Deus a nosso favor. Amém? Agora o super-homem, mesmo sendo super-homem, tem um negócio que vence ele. Você lembra o que é, não? Criptonita. A criptonita rebenta o super-homem. Ele pode ter um poder que ninguém tem, ele voa. Eu tenho muito tempo que eu não vejo super-homem, mas a gente viu um pouquinho, um tempo atrás, né? Mas eu realmente acho um pouco chato, me perdoe quem gosta de super-homem, tá? A roupa dele meio ridícula, eu nunca vi o cara botar uma cueca em cima da calça.
Na verdade, cueca usa debaixo da calça, né? Mas olha só, mas a criptonita acaba com ele tem poder pra caramba, ele é o cara, mas a criptonita acaba com ele. E o nosso problema é que a gente acha que a gente é super-homem, a gente acha que a gente é o bambambam, que a gente sabe de tudo, que a gente pode tudo. Na verdade nós podemos todas as coisas, mas é em Cristo que nos fortalece, porque sem Jesus não podemos nada, não temos nada, não somos nada. Viver a vida cristã sem a presença do Espírito Santo é rumo à derrota, não tem como, está do ladinho da criptonita. E aí o que adianta ter todo o poder de Deus sobre a nossa vida? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro da gente, mas a gente anda colado na criptonita. Fala com o seu vizinho assim, cuidado com a criptonita, meu irmão. Quase falei uma língua estranha agora. E o que é a criptonita? É o pecado. Brincar com o pecado, chegar perto dele, faz a gente perder a força, esvazia geral. Aí você fala assim, não sei o que está acontecendo, não consigo mais orar, não tenho força para ir para a igreja, eu não consigo buscar Deus, jejuar então nem pensa. Por quê? Está muito perto do pecado, filho. Tem que tomar cuidado com a criptonita. Sabe, o pecado é a causa de todos os males desse mundo, todos. A princípio, qualquer sofrimento tem causa, e o seu nome, pecado. Mas como assim, pastor? Não é só pelo nosso próprio pecado, às vezes sim, como eu disse, às vezes o cara suou para construir uma família e destruiu num piscar de olhos, suou para ter um emprego, aí por conta de um orgulho, perdeu, por conta de uma mentira, perdeu, por causa de um ato errado, perdeu. Pode ser pelos nossos próprios pecados que estamos sofrendo, mas às vezes também, você sabia, não sei se você sabe, mas pode ser até pelos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós. É o que a gente chama de maldição hereditária. Às vezes, infelizmente, a família vivia em pecado e você herdou aquilo, e precisa quebrar em nome de Jesus, amém? Mesmo que você tenha Jesus. Quantas pessoas a gente vê? O pai é alcoólatra, aí você vai ver o bisavô, o avô era alcoólatra, o bisavô alcoólatra, e aí o filho virou alcoólatra também. Uma maldição que entrou por um pecado lá atrás e veio passando de geração em geração, precisa ser quebrada em nome de Jesus. Tem famílias que as pessoas falência assim demais, tudo que tinha perde, aí perde, o outro perde, aí a família inteira assim. Tem famílias que as avós casaram grávidas, e aí vai as gerações, casando as filhas, tudo casa grávida antes, tem filho antes do casamento, ou engravida antes do casamento. Aí precisa alguém se levantar e quebrar essas maldições em nome de Jesus, amém? Porque o pecado traz destruição. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 5,12, acompanha comigo aí. Romanos capítulo 5, verso 12, fala assim, olha, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Através de Adão entrou a morte no mundo, e aí toda a desgraça. Antes de Adão pecar era tudo maravilhoso, mas depois de Adão veio toda a desgraça, e aí infelizmente entrou o sofrimento. Junto com o pecado entrou o sofrimento. O salário do pecado é a morte. E às vezes a gente sofre, a gente pode sofrer até por conta do pecado da nação. Você sabia disso ou não? Está na Bíblia, pastor? Tá. O próprio Elias orou para não chover, você lembra não? Mas ele também sofreu as causas, e o povo estava em pecado. Quantas vezes Israel sofreu, outras nações vieram, Babilônia, a história de Israel inteira, por conta do pecado que vivia, outras nações vinham e acabavam com eles. Babilônia levou cativo, a Síria levou cativo, quantas perdas,
por desistir de viver aquilo que Deus queria e caminhar numa vida de pecado. Eu quero trazer a sua mente essa noite é o seguinte: Jesus está voltando, meu irmão. E se você for ler lá o Apocalipse, está muito claro o que a palavra de Deus diz. Fala assim: olha, o santo, santifique-se mais. Agora o sujo, o impuro, suje-se mais. Porque o destino é certo. Não dá mais para brincar. Não dá. Não brinca com o pecado, porque é ruína, é desgraça. Você pode ser um super-homem na presença de Deus, você pode ser uma super-girl na presença de Deus, ou uma mulher maravilha, mas se você brincar com o pecado, querido, o poder não pode fazer nada por você, não pode. Agora, tem solução? Tem. Fala comigo, tem solução. Romanos 5,17, olha o que está escrito aí. Da mesma forma, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Queridos, essa é a nossa esperança. O pecado entrou nesse mundo, trouxe um monte de desgraça, mas assim como por um só homem o pecado veio, por um só homem ele foi retirado. A Bíblia diz que por Jesus Cristo veio a vitória sobre o pecado. Está colado com Jesus. Agora, pastor, por que às vezes, mesmo tendo Jesus trazido a solução, a gente ainda sofre? Porque às vezes a gente é cabeça dura. Às vezes Deus precisa permitir sofrimentos para a gente aprender algumas coisas. Sabe o ouro? Enquanto ele não estiver limpo, o ourive não apaga o fogo. Enquanto tiver impureza, vai ter fogo queimando. Quer sair da prova? Deixa Deus purificar. Tem áreas da nossa vida que são assim. A gente está passando prova, e a gente não sabe, mas por que não sai desse deserto, Jesus? Porque ainda tem impureza. Porque quando não tiver mais impureza, o fogo é tirado. E tem um negócio também. Diz aí os sábios nessa área, que o ourive, quando está trabalhando com ouro, o momento de parar de aquecer é quando ele olha para o ouro e ele vê o reflexo do seu rosto. Então fala com o seu vizinho assim, ó: quanto mais rápido você se parecer com Jesus, o fogo para de queimar. Mas se tiver impureza, ele vai deixar o fogo lá. Ele batiza com o Espírito Santo, amém? Mas também batiza com fogo. E fogo é para purificação. É para purificação. Não tem como andar a santidade e a imundície junto. O santo e o profano não se mistura. Por isso, quando a Bíblia fala sobre o santo, ela dá o exemplo do óleo. Não se mistura. Joga óleo no meio da água lá, o que acontece? Não se mistura, de jeito nenhum. Não é verdade? E aí impregna. Para tirar, você tem que ter um detergente muito bom. Se você comprar um detergente vagabundo, as louças ficam cheias de óleo, cheio de gordura. Porque isso, a unção impregna, e é para isso que a unção vem. Mas é para mudar a nossa história. Amém, queridos? E às vezes Deus permite sofrimento para que a gente aprenda. Às vezes para manifestar a glória dele. Deixou acontecer, mas ele vai te curar e vai mostrar que ele é Deus. Também acontece. Olha só o que diz João 9 verso 3. João capítulo 9 versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então às
Muitas vezes Deus nos permite enfrentar algumas situações para mostrar o poder dele em nós, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, então Jesus tem solução para todos os males. Isaías 53 fala muito claro sobre isso. Sobre ele estavam todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele sofreu por tudo isso, para a gente ser curado. Mas a gente precisa estar atento, querido, porque o pecado nos faz sofrer. A pergunta é clara: o que pode nos enfraquecer? É o pecado. Não dá. Você tem que parar para analisar e pensar: será que eu estou vivendo uma vida de pecado? Será que eu estou dando mole para o pecado? Será que eu estou mais carnal do que espiritual? O santo não caminha junto com o profano. E aí as fraquezas espirituais são constantes, porque o pecado é constante. A gente precisa vigiar. Amém? Não estou falando te condenando. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. Nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque na verdade o pecado leva à morte espiritual. É muito clara a Bíblia. Coloca para mim, Douglas, por favor, 1 João capítulo 3, versos 5 e 6, olha o que está escrito. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versos 5 e 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O texto é muito forte. Deus te salvou. Não quer dizer que você não vai falhar. Infelizmente nós falhamos, todos nós falhamos. Amém? Não? É infelizmente, né? Eu desejo falar não amém. Mas infelizmente nós falhamos, nós somos seres humanos. Agora eu vivo no pecado, aí tem alguma coisa errada. E aí como é que vence o pecado, pastor? É tomar posse do que Jesus fez e viver pela graça de Deus. Mas se não se encher do Espírito Santo, querido, casa vazia é um perigo. Se não tiver em constante oração, leitura bíblica, congregar, buscar ao Senhor, é andar vazio. Eu sempre dou esse exemplo que aquele que anda com a barriga vazia, qualquer coisinha chama atenção. Eu já dei esse exemplo aqui. Quantas vezes eu já falei que às vezes você chega em casa com muita fome e você come a comida mais simples do mundo e ela parece a mais deliciosa, né? Às vezes o marido chega e trabalhou o dia inteiro, não conseguiu parar para comer, e chegou em casa, a mulher nem fez a comida, ela só tinha requentado o negócio do almoço, e ele fala: meu Deus, que comida deliciosa é essa? O que você fez, mulher? Ela falou: nada. Você mudou o tempero? Não. Você fez o que então? Nada, só esquentei a comida que eu tinha feito, mesmo tempero, mesmo gordura, mesmo tudo. Qual era a diferença? Fala comigo assim: a diferença, fala forte, a diferença não era o alimento, era a fome. A fome faz coisas simples se tornarem manjares. E aí o problema é, os crentes andam com fome, e em vez de encher-se de Deus, qualquer coisinha que o diabo põe, serve como alimento. Qualquer coisa que se apresenta, cai. Por quê? Porque está vazio. Qualquer porcaria vira alimento delicioso. Por quê? Porque está vazio. Agora, se está cheio do Espírito Santo, querido, pode vir o melhor manjar que for. Você vai falar: não quero não, Satanás, pode ficar para você. Mesmo estando em meio à Babilônia, se tiver cheio do Espírito Santo, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, nós estudamos isso todos os GCs desse mês aí. Se tiver cheio do Espírito Santo, pode ser o manjar que for do rei. Ele fala assim: eu não vim para a Babilônia para poder desfrutar dela, eu estou aqui por um período, mas a minha terra natal é o céu. Será que você tem sido mais cidadão terreno ou do céu?
Fala para o seu vizinho assim, que era para você ser como um super-homem. Ele veio do céu. No filme ele caiu, não foi? Não caiu, mas aí cair é perigoso. Cair não vale. Mas ele veio do céu. Será que a gente tem sido mais carnal, terreno ou celestial? E a gente se enche das coisas dessa terra, o pecado é fácil. Mas se enche das coisas de Deus, se enche do Espírito Santo, vai ser fácil vencer o pecado. É só uma borboleta. Você não vai parar de prestar atenção por causa da borboleta, né? Está com medo da borboleta, gente? Olha o medo, o pessoal tem medo. Sai daqui, borboleta, em nome de Jesus. Não atrapalhe esse pessoal que tem medo de você, não. Pronto, já foi, viu, irmão? Tranquilo. Medo de borboleta é triste, né? Às vezes é nervoso, aí tem nervoso. Agora olha só, querido, o pecado leva à morte espiritual. Como eu disse, às vezes não tem força para orar, não tem força para buscar Deus. O pecado sempre é constante porque está vazio, está dando lugar ao erro, e aí espiritualmente morre. O apóstolo Paulo fala algo muito forte, eu quero ler com você. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A igreja de Corinto não reconhecia o corpo e o sangue de Jesus, não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, por isso que tem muita gente entre vocês que estão fracos espiritualmente, estão a ponto de morrer, estão doentes. E estar doente espiritualmente é um perigo, porque pode morrer. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Há pouco tempo nós perdemos um vizinho. Pensa num camarada, gente boa, tranquilo, um senhor já. Mas fala comigo assim, ó: doença não tratada gera morte. Sabe por que o rapaz morreu, o senhor morreu? Por conta de um palito de churrasco que fincou na canela dele. Só. Não cuidou, não tratou do jeito que tinha que tratar. Aquilo que não era nada, aparentemente, o matou. E espiritualmente, muitas vezes a gente anda assim: é só um pecadinho, esse negócio aqui não vai fazer mal nenhum não. Quando vê, está caído, perdido, sofrendo, morto espiritualmente, porque doença não tratada mata. Um machucadinho na canela matou ele. Não cuidou, não fez o que devia, continuou se alimentando errado, morreu. E espiritualmente também é assim, querido. Você acha que o diabo precisa colocar um pecadão para te derrubar? Não, às vezes ele coloca só um pouquinho. Fala com o seu vizinho assim: uma árvore não nasce grande, ela começa através de uma pequena semente. Aí o problema é o seguinte: quando vira árvore, para arrancar é uma luta. Fica dando lugar a pecadinho, pecadinho, pecadinho. São sementinhas que o diabo vai colocando, e aí não percebe, mas daqui a pouquinho aquilo que era uma semente virou uma árvore, e aí para arrancar a árvore é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então a gente tem que tomar cuidado. Não brinca com o pecado não, é muito sério, causa morte espiritual. Agora Jesus pode ressuscitar qualquer morto.
De repente você entrou aqui e falou: pastor, mas eu estava em pecado, eu estou pecando, de vez em quando eu estou caindo na mesma pedra. Às vezes a gente faz isso, sabe o que a gente faz? A gente tropeça numa pedra, pum, é normal, quem nunca tropeçou? É normal. Aí tá, mas a segunda vez a pessoa vai no mesmo caminho, tropeça na mesma pedra, já começa a ficar algo anormal. Aí a terceira vez ele vai no mesmo caminho, tropeça na mesma pedra, já ficou algo super anormal. Aí na quarta vez já é burrice. É ou não é? Mas tem gente que faz, sabe o quê? Aí ele fala: não posso mais tropeçar naquela pedra. Sabe o que ele faz? Ele pega a pedra e joga lá longe. Mas ele gosta tanto daquela maldita pedra, que tem dia que ele vai lá, pega ela, bota na frente e dá um bicudo, tropeça nela, de propósito. Às vezes a gente faz isso com o pecado, a gente fica brincando com ele. Jesus é a solução. A gente precisa se encher do Espírito Santo. Não temos mais tempo para brincar, querido. Jesus está voltando, tudo está indicando isso. Jesus falou assim: olhem a figueira. A figueira na Bíblia é símbolo de Israel. Israel é o relógio do tempo para o fim das coisas. Não é brincadeira. Os países árabes aí, está tudo entrando em acordo de paz com Israel. Não é brincadeira. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não vamos ficar brincando com pecadinho, não. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Nós vamos rejeitar toda a obra do diabo na nossa vida, amém? Vamos rejeitar todo o laço do pecado sobre nós, em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de guerra, porque nós vamos tomar posse do que Jesus fez pela nossa vida. Não aceite comer as migalhas do diabo, querido. Não aceite. Não aceite. Deus tem muito mais para você. Cola em Jesus. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Deus não te fez para andar sozinho. Peça ajuda. Tem líderes de GC cheio do Espírito Santo aí para te ajudar. Você tem pastores disponíveis a você. Você tem líderes dentro da igreja, tem presbíteros, presbíteras, tem gente tão jóia aí. Peça ajuda. Melhor ser 2 do que 1. Amém? Está tropeçando na mesma pedra, já pediu perdão para Deus 1000 vezes, já repreendeu o demônio, mas não consegue, cai no mesmo pecado. Sabe o que está faltando? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Entenda uma coisa: o perdão Deus dá, mas para ser curado tem que ser confessado, tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro. Eu falei aqui, um palito de churrasco que feriu a perna de um homem, não tratou, não foi no médico, ninguém cuidou. Quando foi, já era tarde. Vai deixar o orgulho te matar? Melhor pedir ajuda. Pastor, se você é homem, pastor, queria conversar, eu estou caindo nessa área aqui, me ajuda em oração. Não vou te condenar não, querido, eu vou te ajudar a vencer, em nome de Jesus. É mulher, procura sua líder de GC, procura a pastora: pastora, me ajuda, eu estou errando aqui, eu não consigo submeter meu esposo de jeito nenhum, eu estou errando aqui nessa área. Com certeza vai te ajudar. Sua líder de GC, a pastora está aqui. Mas não continue cometendo os mesmos pecados, não. Peça ajuda. O sangue de Jesus já te purifica de todo pecado, mas Deus colocou pessoas abençoadas para te ajudar a viver a santidade dele na terra. Até eu tenho pessoas sobre a minha vida, querido, para que eu possa pedir ajuda. A nossa igreja é uma igreja de discipulado, que quer dizer o seguinte: sempre tem alguém acima de nós, a gente não está sozinho. Até os pastores têm alguém que está sobre eles.
Hoje nós somos discípulos do bispo José Elias e da pastora Cláudia. Então eu tenho lá ele, qualquer coisa eu posso procurá-lo. Bispo, me ajuda aqui, ora por mim. Sabe, carregar dor e tristeza sozinho é perda de tempo. Deus põe pessoas abençoadas ao nosso lado. Peça ajuda, peça conselho, converse. Converse. Eu acho isso lindo. Ontem, um dos discípulos meus, nós temos discípulos pastores, um dos discípulos meus me ligou, mandou uma mensagem: pastor, eu preciso conversar. Tem como se meter? Ele tem, claro. Marquei com ele, sentamos. Quando eu fui conversar com ele, eu pensei que era uma coisa muito séria, porque, poxa vida, marcar comigo, né, de repente, não era uma coisa assim, nada tão séria, mas ele falou: pastor, eu preciso compartilhar com você, eu preciso que você ore por mim, eu preciso de direção. Sabe, não era, para mim eu falei: ai meu Deus, será que aconteceu? A gente fica pensando logo no ruim, né? O que aconteceu? Não era nada tão sério assim, mas era algo que sozinho para ele estava difícil. Não era nenhum pecado que ele estava cometendo, não, era só uma situação para resolver, de coisas dele, empresas e tal. Ele falou: não, quero que você ore por mim, se é autoridade sobre a minha vida, Deus te usou, Deus te usa sobre a minha vida. E compartilhou, saiu dali aliviado. Nós conversamos mais de 1h30, foi uma grande bênção. Então você tem tudo para vencer, não fica perdendo tempo e caindo num pecadinho besta não. Primeiro que Jesus já morreu por você, amém? E Ele te deu uma família, nós somos uma família. Nós somos uma família. Pode ir tocando algo devagarzinho aí para mim? Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração e vocês vão repetindo comigo. Hoje todas as famílias vivas, ou pelo menos a grande maioria delas, estão fazendo essa oração. Foi direcionado pelo bispo José Elias. Essa parte da mensagem aí, o que pode nos enfraquecer, ele passou para todos os pastores estarem ministrando hoje. Nós estamos pregando sobre o pecado, porque o pecado tem enfraquecido a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer, mas se o pecado entrar, aí dana tudo. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua morte na cruz para me salvar. O Senhor derramou o teu sangue para me perdoar, me purificar, e o Senhor é o meu Salvador. Então eu destruo na minha vida toda maldição hereditária, todo poder do pecado, toda doença no corpo, na alma e no espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai toda cegueira espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os espíritos malignos, familiares, toda fraqueza, toda amarra, toda doença na alma ou no espírito, em nome de Jesus, eu rejeito. Fala forte: eu rejeito, eu renego, mando embora da minha vida todo espírito de dor, de desânimo, de tristeza, de miséria, todo peso, todo espírito de morte, em nome de Jesus, sai da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu sou liberto, abençoado, curado, eu sou feliz, sou próspero, sou separado para Deus, fui comprado na cruz do Calvário pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou liberto pelo poder do sangue do Senhor Jesus, fui santificado pelo sangue de Jesus. Sai da minha vida toda perturbação espiritual, da minha casa, dos meus filhos, em nome de Jesus. É uma ordem, todo mal sai agora. Eu tomo posse da minha libertação, da vida abundante e abençoada